Eu acho que já está gravando. Se estiver gravando, bem. Se não estiver gravando, vou falar assim mesmo. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Boteco em Frente ao Hospital. Esse é um programa onde a gente se reúne, profissionais de infraestrutura, conversando sobre temas que são pertinentes ao dia a dia da infraestrutura hospitalar. E, na maioria das vezes, a gente traz um colega para começar um assunto, e a partir desse assunto, a gente vai tirando conclusões, interrupções, vamos batendo papo, cada um conta uma história, conta um negócio, mas o ideal é que a gente, ao final desse bate-papo, nós tenhamos o máximo de conhecimento possível sobre o tema ao qual a gente vai conversar. Hoje, especificamente, eu convidei o Luiz Henrique, da Schneider, para falar sobre carregador de carro elétrico. Nós estamos vivendo um período onde a sustentabilidade está sendo levada cada vez mais a sério e o carregador de carro elétrico é uma preocupação. Então, todos os hospitais que tiverem essa demanda precisam conhecer um pouco mais e, para isso, eu trouxe o Luiz. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. O Luiz vai se apresentar e ele vai começar aí uma palestra, mas os colegas que estão aqui, à vontade, a hora que tiver uma dúvida, levanta. É um bate-papo de boteco mesmo, uma conversinha para a gente aprender. Eu fui pegar minha cachorra aqui. Achei que fosse a Mas cerveja. a ideia é que a gente troque informações, saia daqui sem dúvidas, ou se tiver dúvidas, que a gente marque um novo bate-papo, uma nova conversa, tá bom? Luizão, o palco é seu. Perfeito. Bom, obrigado, Marcos. Obrigado a todos aí pela presença, pela disponibilidade. Enfim, eu sou Luiz, né? Como o Marcos estava comentando, eu faço parte dessa divisão aqui da Schneider, que a gente dá o nome de mobilidade elétrica, né? E aí, já trazendo até um pouquinho desse tema, por que ele é importante para a gente aí de operação, de manutenção, de engenharia, né? Tudo, até por isso que a gente dá esse nome de mobilidade elétrica, né? Tudo começa enfim, nessa pessoa ou nessa empresa que vai trocar o seu veículo, né? A gente estava comentando um pouquinho sobre essas tendências, sobre os números, vou trazer daqui a pouquinho, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre isso, mas tudo começa quando uma pessoa, uma empresa troca o seu veículo para um veículo híbrido ou um veículo elétrico, né? Então, o nosso desafio é garantir aí que se tem uma infraestrutura confiável, robusta, segura, para que ele possa fazer a recarga do seu veículo elétrico. Então, a gente dá esse nome de mobilidade elétrica porque, digamos que o carregador ele é ali a pontinha desse iceberg, né? O desafio maior ele está por trás, né? Do ponto de vista do edifício, garantir ali essa energia, né? Então, se eu tenho um carregador, dois, três, 15, 50 carregadores, o que eu preciso prever? Né, do ponto de vista de infra, que impacto que isso vai trazer para a nossa instalação elétrica, o que eu tenho de alternativa, né, para garantir aí enfim, a boa continuidade da operação, principalmente em um hospital, né? Então, onde a energia é mais crítico. E lógico, isso vai impactar vários outros segmentos de uma maneira geral. Então, se a gente falar ainda de distribuição elétrica, né, que impacto que isso pode trazer para as cidades, né? Se a gente olhar para esse segmento como um todo, que impacto que isso traz para o segmento automotivo, para as fábricas de veículos elétricos, para as fábricas de baterias, para a mineração. Então, é todo, digamos, uma revolução que tem acontecido nesse segmento, e a isso a gente dá o nome de mobilidade elétrica. Bom, pessoal, quando a gente tinha comentado, né, fiquem todos à vontade para interromper, fazer comentário, enfim, a gente está aqui para manter esse bate-papo aqui no Boteco, né, Marcos? Então, eu queria começar, já que antes de começar aqui a gravação, a gente estava falando um pouquinho desses números de tendência, eu vou mostrar um pouquinho dos números, números mundo afora, números Brasil, e em seguida a gente já mergulha na parte técnica. Já vou começar também essa parte técnica trazendo um vídeo que resume um pouco desse nosso desafio na operação. Vou mostrar um vídeo de um case, é de uma empresa, mas é uma empresa que tem lá, enfim, o seu gerente de manutenção, que passou por uma dificuldade, né? Então é um caso que pode se repetir, já está se repetindo em alguns locais aqui no Brasil. É legal para a gente começar uma discussão com esse case em vista, tá? Em seguida, eu vou passar um pouquinho dos conceitos dessa tecnologia. Vocês vão ver que o carregador em si, como o Marcos estava comentando, não é nada muito fora do normal, muito complexo. Tem sim suas especificidades, mas o grande desafio é a instalação elétrica.
né, a gente manter essa instalação de qualidade, né? Para você ter uma ideia, um carregador pode ter uma potência de 7 kW, de 11 ou de 22 kW, ou seja, é uma potência considerável. Então, um grupo de carregadores traz consigo um impacto na instalação elétrica. Tá? Legal, deixa eu compartilhar aqui minha tela, então. Acho que está aparecendo para todos já? Sim. Sim? Perfeito. Bom, então acho que para a gente dar início, né, como o Marcos estava comentando, é legal a gente contextualizar, né? Então hoje, pessoal, sempre que a gente fala de carro elétrico, de mobilidade elétrica, a gente vê, por exemplo, o nome da Tesla em evidência, né? Então a Tesla hoje, ela é para esse mercado o que a Ford foi há 100 anos atrás, né? Ou seja, ela está revolucionando o mercado automotivo, né? A Tesla foi a primeira a dominar a fabricação em massa de veículos elétricos. Ela tem essa tecnologia, né? Hoje ela é líder de vendas no segmento de veículos elétricos e isso causou uma revolução nesse mercado, né? Para se ter uma ideia, hoje, se alguém quiser ir no mercado financeiro, enfim, comprar uma ação da Tesla, ou se alguém quiser comprar a empresa Tesla, vai sair mais caro do que se ele fosse comprar todas as outras em conjunto. Ou seja, apesar da Tesla ser nova, de não, enfim, como ela só vende veículo elétrico, ela não tem um faturamento tão grande quanto as outras, mas ainda assim, se você for lá comprar uma ação da Tesla hoje, vai estar mais caro do que todas as outras em conjunto. Ou seja, existe uma expectativa altíssima sobre a Tesla, né? Para o mercado financeiro, ele já não tem mais dúvida, o futuro desse mercado é elétrico, e isso está causando todo o impacto nesse mercado, né? Então a gente tem notícias como o da GM, que vai lançar mais 30 modelos de veículos elétricos até 2025. A gente tem, por exemplo, a saída da Ford no Brasil, né, indicando que quer investir em novas fábricas com mais tecnologia. A gente tem essa joint venture da Volks com a JAC na China, também focando no mercado de veículos elétricos. A gente tem essa junção, né, do grupo da Fiat com o grupo da Peugeot, criando a Stellantis também para dar uma resposta para os acionistas, para ter mais poder de investimento. Ou seja, todo o mercado está se movimentando e tem fundamentos aí por trás também, né? Se a gente olhar aqui esse gráfico, ó, ele mostra a quantidade de veículos elétricos no mundo nos últimos 10 anos. Então, em 2010, era quase que nada, né? Era em torno de 7 mil veículos elétricos. Já em 19, mais de 7 milhões, fechou 2020 com mais de 10 milhões, e a expectativa é que essa curva continue exponencial. Então, em 2030, nós vamos ter em torno de 140 milhões de veículos elétricos mundo afora. Ainda, principalmente dividido entre China, Europa e Estados Unidos, mas já há grandes empresas de consultoria, eu vou mostrar esses números daqui a pouco, dizendo que essa curva que aconteceu mundo afora, ela vai se repetir no Brasil. Então, hoje no Brasil é como se nós estivéssemos em 2011, né? Mas já há essa previsão de que em 2030 nós vamos ter em torno de 2 milhões de veículos elétricos no Brasil, ainda cerca de 5% da frota do Brasil, que pode se acelerar com todas essas mudanças que eu vou comentar, mas ainda assim, 5% da nossa frota, 2 milhões de veículos elétricos, serão necessários aí em torno de 400 mil pontos de recarga. Hoje, a estimativa mais otimista aí diz que a gente tem em torno de 1.000 a 1.500 pontos de recarga. Então, para sair de 1.000, para chegar em 400 mil, vamos dizer que essa previsão está errada, que vai ser metade disso, que a gente vai chegar em 200 mil pontos de recarga. Ainda assim, né, todo um mercado de serviços, de operação, de manutenção, né, que vai se movimentar. Então, esse tema vai estar cada vez mais em evidência. E o que pode acelerar tudo isso? Deixa eu Os te principais... interromper um pouquinho. Sim, por favor. Deixa eu te interromper um pouquinho. Antes da gente começar a gravação, né? Quem não estava conosco ainda, o Regis estava mencionando uma coisa, eu conversando com ele sobre a expectativa, como é que ele vê esse futuro de que os carros elétricos vão ser realmente uma realidade em 2030. E ele mencionou uma coisa muito interessante que foi a questão das baterias. O Regis, conta um pouquinho o seu raciocínio que você estava comentando com a gente sobre a ideia do porquê que você acha que o carro vai acontecer de verdade, não só pelo carro em si, mas. Bom, o Marcos, Marcos, eu acho que todo mundo aqui do grupo deve estar habituado com o no break. Então, Uhum. só para a gente
fazer uma relação que a gente dá, acho que fica tudo assim. Acho que a maioria do pessoal deve ter no break na sua alguma ressonância magnética com no break. Uma ressonância magnética no break normalmente leva um no break entre 120 e 160 kW. Se a gente pensar que esse no break para ressonância magnética vai ter uma autonomia de 10 minutos, nós estamos falando em 60 baterias, tá? Que elas ocupavam um espaço mais ou menos de 2 metros quadrados e pesavam em torno de 1.600 quilos, tá? Podendo chegar até 2.000 quilos, dependendo do modelo da bateria. Com o advento da bateria de lítio, né, de íons de lítio, né, a tecnologia chegou há 3 anos, ela chegou consolidada em no breaks, tá? E hoje um banco de bateria para 8 minutos para 160 kW, ele pesa 320 quilos e ocupa 60 centímetros quadrados. Tá? Então, essa mesma relação é o que aconteceu com os carros. Essa bateria, ela viabilizou o carro elétrico, porque ela passou a não ocupar um porta-mala inteiro, ou o carro não ter que ser uma caminhonete para carregar a bateria. Ela passou a poder ser instalada como no Tesla, que é instalada na base do carro, tá? E também tem outras questões. Quando desenvolver a bateria de íons de lítio, as pessoas começaram a entender que extrair íons, tá, de outros materiais, quer dizer, trabalhar com outros materiais ionizantes, né? Não é bem esse o termo, mas é o termo que mais se aproxima, tá? Era possível. Então, hoje, por exemplo, uma das grandes promessas do mercado é a baterias de íons de oxigênio. E também tem as baterias totalmente sólidas, que já estão em desenvolvimento. Israel, que está aparecendo aqui, tem um desenvolvimento de baterias totalmente sólidas, a base de me fugiu aqui, mas basicamente elas são de terra, são de sílica, tá? Mas tem mais um minério que me fugiu agora. Então, como as tecnologias de bateria estão se desenvolvendo, elas estão viabilizando. Porque não sei se todo mundo está a par, né? O primeiro automóvel, né? Conceito automóvel, tá? Feito no mundo era um automóvel elétrico. Elétrico, exatamente. Ele era né? Então, antes de fazer o motor a combustão, o motor elétrico ele já existia e já se via a possibilidade. O limite estava na bateria. Então, por isso que eu vejo que nós temos uma grande tendência de mercado. E eu também estava falando para o Marcos que uma coisa muito interessante, a gente está falando em veículos elétricos como um todo. Então, a gente está falando do carro elétrico. Mas, assim, na Índia, há um mês atrás, foi lançada uma moto elétrica e ela custa equivalente a R$ 9.000 no Brasil. Tá? Foram vendidas todas as unidades da moto em 2 horas.
e foi aberto semana passada. Abriu outra, vendeu tudo e deu agora de novo. Vendeu em 8 minutos. Então, assim, por quê? A moto elétrica, além de ter uma autonomia boa, em torno de 150 quilômetros, ela tem uma outra vantagem. Essas motos elétricas, elas têm baterias removíveis, que nem a furadeira que a gente compra em casa, né, que vem com 2 baterias. A moto também ela tem essa opção. Então, ela abriu um grande nicho para os deliveries da Índia, que eles têm a bateria no carregador, o entregador chegou, está com a bateria descarregada, ele só troca a bateria e continua Só utilizando. troca rápido, né? Então, assim, eu acho que a gente está vendo aí um novo cenário muito semelhante a quando chegou os celulares no Brasil. Quem é dessa época se lembra que o celular chegou, não vai dar certo, quem é que precisa de um telefone no bolso, qual é se pensava que só em empresas iam utilizar, e hoje No quem bolso, não tem não. No celular? bolso, não. Você não vem com a história de ir no bolso, não, porque era na cinta. Eu não lembro, não, porque eu não sou dessa época, mas era na cinta. Tem negócio de bolso, não. Bolso é recente. Para com isso, meu amigo. Tu já teve. Não, mas é verdade. Eu também vejo assim. A gente estava falando que existe essa curva que o Luiz está apresentando. Ela aconteceu no mundo e eu acho que ela vai acontecer aqui também. Não muda. E para isso a gente precisa entender o que nós nos hospitais precisamos nos preocupar a hora que chegar a hora de que o nosso hospital chegou o pessoal lá e falou: ó, quero carregador de carro elétrico. O que eu preciso fazer? Luizão, continua para nós aí. O que a Só um gente precisa comentário mais, saber? Claro, hein, manda aí. Marcos? Só um comentário. Eu acho que o Luiz talvez fosse falar isso, mas em 2017 nós tínhamos um veículo disponível no Brasil, elétrico, para venda. Atualmente Uhum. nós já temos 8 modelos. A Jaque está lançando mais alguns modelos. Nós temos a previsão de 14 modelos até o final do ano. Então, só essa questão é importante, e o preço médio o preço de um carro elétrico no Brasil em 2018, tu não conseguia adquirir um carro elétrico por menos de 260 mil reais. E atualmente nós já temos carro elétrico por 150 mil reais. Então, Exato, a evolução está sendo muito rápida. exato. Exato, Regis, e foi um bom ponto você ter citado isso, porque esse ano, né, contando com o câmbio da forma que a gente está, e a tendência é isso se acelerar, né? Então, por que está caindo, né, o custo do veículo elétrico? A gente tem as principais montadoras anunciando, né, a mesma data que esses mercados estão colocando para proibir a venda de novos veículos movidos a combustão. Essas montadoras estão seguindo e colocando a mesma data, ou seja, a Volvo, por exemplo, hoje já não fabrica veículo que não seja híbrido ou 100% elétrico. Então, todas estão seguindo essa direção, e isso está fazendo com que o custo do veículo elétrico caia. Já existe uma previsão de que a partir de 2027 o custo de um veículo elétrico já vai ser inferior a de um veículo a combustão, né? E aí De mesmo porte? isso de mesmo porte, de Previsão mesmo é essa? porte. Veículo Exato. de mesmo porte, 2027, vai estar custando menos do que um veículo a combustão. Exato. E aí tem até algumas matérias que até citam um fenômeno, né, que foi estudado justamente no segmento automotivo, que é o efeito Osborne, que é sempre que o público em geral percebe que tem um produto novo chegando, mais tecnológico, ele deixa de comprar Exponencial. aquele, ele deixa de comprar aquele produto disponível hoje para esperar para comprar o outro. Ou seja, isso faz com que essa mudança se acelere ainda mais, né? E uma outra questão que eu li numa reportagem
recentemente, Luiz, a, o carro elétrico está começando a entrar no Brasil. Então, hoje já tem anúncio na internet, por incrível que pareça, de, por exemplo, remanufatura de bateria, Sim. sabe? Então, já está se criando um mercado de manutenção e no momento que se estabelecer um mercado de usados elétricos também, isso vai criar um ciclo virtuoso, né, que acelera o mercado como um todo, tá? E Sim, isso também é uma coisa bem interessante. Ô, sim, Felício, sim. tem Diga. um ponto também que tem anúncios na internet de pessoas que estão com a ideia de converter carro a combustão a carro elétrico também. Isso eu vejo muito. Isso eu ouço colegas falando também. Será que isso vai pegar? Ô, Felício, eu acho que já pegou, cara, porque eu estava lendo um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava lendo sobre uma engenheira que converteu um Fuca a elétrico em 2018, né? E ela foi muito falada e tal, que ela gastou quase 100 mil reais na conversão. Hoje ela tem uma empresa de conversão de carros clássicos em elétrico. Então, eu acho que isso nos Estados Unidos já é um mercado, na Califórnia Na China, se né? Na converte. China eles lançaram uma réplica do Fusca elétrico e não era Volkswagen. Não, mas o Vai vender que nem água. Marcos, Do se tu jeito que tem gente procurar. apaixonado por. Bom, outro dia colocaram no grupo eu não sei se era um Mustang, colocaram um Mustang elétrico dizendo que ele estava mais potente do que a combustão. Aí acabou, pô. O Marcos, tu já viu aquele joia sobre rodas que tem no Turbo? Não, não vi. No canal Turbo da TV a cabo, né? Discovery Turbo, tem um programa chamado Joia sobre Rodas, que eles praticamente eles compram um carro usado com alguns defeitos, reformam, melhoram ele e revendem e mostram o resultado disso, tá? Nesse programa eles compraram um carro que ele foi convertido para elétrico nos anos 90. É claro que ele já não era mais eficiente, era aquele do Tridente lá, eu esqueci o nome, um Maserati. Tá? Maserati. O Maserati. Eles compraram aquele Maserati, era um Maserati dos anos 80, e converteram em elétrico e revenderam. E daí eles entraram um pouco nesse mercado, eles procuraram as empresas de conversão, as empresas de motores. Cara, na Califórnia, isso é um mercado extremamente grande e assim, existe toda uma cultura hipster que já não aceita mais o carro a Que gosta, combustão como quer mudar, realidade. né? Eu tenho uma dúvida. Se isso acontecer, nós vamos usar os mesmos tipos de carregador, Luiz? Sim, exato, exato. A gente, enfim, a gente tem até teve um caso, né, de uma pessoa, tem até o contato dele, a gente pode trazer ele para algum boteco para ele compartilhar a experiência dele. Ele é de Campo Grande, enfim, ele fazia parte ali do clube das Rangers, né? Ele tinha ali uma Ranger 95 e ele seguiu esse processo. Ele fez a conversão. Então ele optou, enfim, ele importou bastante material e tudo mais, mas ele seguiu o que é, digamos, a norma, né? O que é previsto para você ter aí hoje, o que a norma rege um veículo elétrico. Então, o carregamento do veículo dele é o mesmo de um veículo convencional. Tem ali a parte de controle que eu vou mostrar daqui a pouco prevista. Então, ele seguiu. Acho que o ideal talvez até se a gente for, enfim, daqui a pouco tiver alguma norma que, enfim, que traga aí que normatize esse mercado, né? É provável que ela vai seguir o que já está previsto para a fabricação de um novo veículo elétrico, que é o mais seguro, né? Interessante, porque eu vejo assim, ó, isso pode ser um alavancador Sim. incrível, porque o carro vai se tornar mais barato, porque
parte do carro já existe, o que você vai fazer é fazer a substituição ali. Isso deve trazer o preço mais baixo e aumentar a demanda por carregadores de carro elétrico, né? Sim, sim. E o interessante Acelera hoje. aí, que senão nós Não, não vamos, não vai dar tempo. Daqui a pouco a mulher tá batendo na porta aqui, mandando fechar o boteco. então vamos lá, vamos lá. Não, aqui é só alguns números do Brasil, né? Então a gente vê hoje, a gente ainda está no começo, como eu comentei. Esse número do Denatran de 55 mil veículos eletrificados, ainda a maior parte dele, né, são veículos híbridos, que são aqueles que chegaram já há 10, 12 anos no Brasil, que não possuem entrada para recarga de energia, né? A gente tem da Toyota, da Ford, alguns modelos. Uh, esses veículos possuem um motor elétrico, possuem um motor a combustão, mas o carregamento da bateria é feito pelo próprio movimento do veículo, né? Ele não tem entrada para recarga de energia. Se a gente tirar esses veículos, se pegar só aqueles que têm a possibilidade de serem recarregados com energia, então são os híbridos plug-ins e os 100% elétricos, né? O híbrido plug-in. Eu não sabia que tinha essa diferença. Tem o híbrido que ele mesmo gera a própria energia, o motor a combustão Isso. Tem a gera Toyota energia, Prius, e exato. existe aquele ao qual você vai e conecta. Tá, eu não sabia disso. Exato. Por exemplo, hoje a Felício, Volvo, sim, tem um Prius, se eu não me engano, que ele é assim, e o Fusion da Ford, né? Eles exato, são híbridos. exato. Ah, tá. E esses veículos já chegaram há Legal. mais tempo no Brasil, então a gente enfim, tem um número bem interessante deles por aqui. E agora, né, a gente tem aí modelos da BMW, da própria Ford, enfim, enfim, da Volvo é a que lidera esse mercado aqui dos híbridos plug-ins, que é o mesmo híbrido, mas você pode abastecer ou com energia ou com gasolina, né? E aí tem até a opção do motorista no veículo escolher se você quer dirigir no modo 100% elétrico ou não. O que ocorre é que, por ser híbrido, né, ele não vai ter uma autonomia tão grande no modo elétrico, né? Comparado com 100% elétrico. Esse sim, você não tem outra opção a não ser recarregar com energia. E para a gente de infra, né, é interessante ter o número dos híbridos plug-ins ou 100% elétrico. Aí esse número já cai para em torno de 8 mil hoje no Brasil, mas crescendo aqui a 3 dígitos, né, crescendo no meio da pandemia a 3 dígitos, fechou o ano em 66%, que é o mesmo crescimento que o mundo teve, né, em média nos últimos 10 anos. Então é por isso que a Boston Tá Consulting Group. repetindo a curva do mundo. Exato, exato. E é por isso o que a Boston Consulting Group fez, uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Praticamente disse que aquela curva vai se repetir aqui, né? Ou seja, vamos chegar em torno de 2 milhões de veículos elétricos em 2030, 180 mil unidades vendidas por ano, né? Então imagina, 180 mil novas unidades, necessidade de recarga, enfim. E é interessante citar aqui, né, esse padrão, né? Hoje, enfim, a recarga de um veículo elétrico ela é muito mais parecida com a recarga do nosso celular do que quando a gente ia ao posto de combustível para abastecer, né? O celular, por exemplo, a gente carrega principalmente em casa durante a noite ou alguma carga de oportunidade. Se você está no aeroporto, se você está num hospital, se você está num hotel, né? Veículo elétrico é o mesmo padrão, né? A gente tem a mesma tecnologia de bateria, então eu não consigo ter uma carga ali em 30 segundos, em 1 minuto e meio, que a gente consegue ter em um posto de combustível. Então, o mercado ele se modifica, né? A gente tem esse mercado forte de residencial, mas esse mercado de buildings, né, de locais de destino, ele também tem uma demanda muito alta, né? A gente precisa, por que que hoje grandes shoppings, por exemplo, de São Paulo, né, já estão todos se movimentando para ter isso? Para oferecer uma boa experiência para essa pessoa, né, essa pessoa que tem um veículo elétrico hoje. Então, a tendência é que todos esses estacionamentos, todos esses locais de destino estejam preparados para receber esse tipo de veículo. Tá? Legal. Aqui agora, pessoal, a gente entra nessa parte dos fundamentos técnicos dessa tecnologia. Eu vou passar aqui um pouquinho, enfim, de vocês vão ver que o carregador em si é legal a gente entender, né, como que ele funciona, o que foi pensado nessa tecnologia. Vocês vão ver que é algo simples, mas o grande desafio, vou mostrar para vocês daqui a pouco, está na infraestrutura, né? Então, continua, né, nesse nosso mundo de instalação elétrica, né? O carregador em si é muito interessante, tem suas especificidades, mas o nosso grande desafio vai continuar sendo o mesmo, né? Vai ser manter essa energia de forma segura, confiável, na instalação elétrica, né?
Bom, e aí, Marcos, eu não sei se tiver algum comentário, se tiver alguém, enfim, quiser interromper, abrir o microfone aqui, eu não estou conseguindo ver, mas fique à vontade para comentar. Beleza? Fica tranquilo. Beleza. Bom, então, pessoal, a primeira definição que a gente tem quanto a tipo de carregador é essa. Existem duas tecnologias. Mas se a gente for olhar aqui do ponto de vista de infra, de manutenção, de projeto, vai ser qualquer que seja o tipo de carregador, ele vai ser conectado à nossa rede com uma carga como outra qualquer, né? Então, seja para um projeto ou para uma instalação, o que a gente vai precisar entender é qual é a tensão nominal e a corrente nominal, né? Mas tá bom, então a gente tem aqui duas tecnologias de carregadores. Eu tenho aqui de um lado o carregador, propriamente dito, né, aquele que faz essa conversão de corrente alternada para corrente contínua, né? Esses carregadores aqui, eles também são conhecidos como ultra rápidos, né, ou super rápidos, ultra rápidos, né? Por que que ele é conhecido por esse nome, né? Porque esse carregador, como ele já possui o conversor dentro dele, de AC para DC, na maioria das vezes a gente consegue ter esse carregador aqui mais potente, né? Então, o que faz uma carga ser mais rápida ou mais lenta é a potência. Nesse caso, como o conversor está fora do veículo, a gente consegue ter ele maior, mais pesado, ocupando mais espaço, né? E entregar essa energia de forma direta aqui para a bateria. A limitação da potência vai se dar aqui dentro do veículo, no cabeamento, o sistema de resfriamento dele, né? Já o carregador de corrente alternada, ele passa por um conversor que está dentro do veículo, e esse conversor tem uma potência que vai de capacidade, né, que vai limitar essa carga, e ele vai entregar essa corrente contínua para a bateria. Tá? Mas qual que é o mais empregado? Qual que é o pró de um contra o outro? Bom, o mais empregado, pessoal, que a gente vai ver aí, principalmente nos, enfim, qualquer local, seja um hospital, um comércio, um hotel, uma residência, é o carregador de corrente alternada. Tá? Esse, falando de uma maneira geral, ele vai ser em 90% do mercado. Por quê? Porque, enfim, todo veículo, seja ele híbrido plug-in ou 100% elétrico, ele tem entrada para carregamento em corrente alternada. Tá? Entrada para corrente contínua, apenas o 100% elétrico, né, e ainda assim alguns nem possuem. O outro ponto é, esse carregador de corrente alternada aqui, ele vai ser cerca de 10, 15, até 20 vezes mais barato do que um carregador de corrente contínua. É provável, né, que enfim, digamos, com o aumento da demanda nos próximos anos, a gente vai ter uma redução no custo desses hardwares aqui também, assim como a gente está dentro do carregador. Mas hoje em dia, né, esse carregador ainda é em torno de 10, 15, 20 vezes mais barato do que esse. Um outro ponto também... Então só para a gente alinhar as coisas. Então, os nossos colegas de hospitais, quando forem escolher o tipo, fatalmente vão escolher o carregador de 90%, que é o carregador AC. Isso, Correto? de corrente alternada. Exato. Legal. Então, Que é o mais barato, né? Que é o de Exato. E quantos é o por mais cento mais empregado barato? mundo afora. Cerca ele é 15, 20 vezes mais barato. Uau, Então, entendi. Ó, que bom, hein? Pela primeira vez, aquele que a gente precisa é o mais barato. Então tá exato. bom. Exato. Então, assim, para a gente de projeto de infra, qual que é a análise que é sempre feita? A gente sempre começa a análise pensando no tempo disponível que aquela pessoa tem para fazer a carga. Né? Então é por ali que a gente começa, porque se a gente não faz essa análise bem feita, a gente pode ter ali, digamos, um desperdício de recursos. Né? Então, por exemplo, onde é usado esse carregador mais potente de corrente contínua, que é mais caro, demanda uma infra mais robusta, onde a gente necessariamente, né, precisa ter uma carga mais rápida. Então, estou falando, por exemplo, de rodovias, né? Ou algumas aplicações logísticas, onde é feita essa análise e é entendido que eu realmente preciso ter esse carregador mais rápido. Por exemplo, uma garagem talvez de ônibus elétrico aqui em São Paulo, por exemplo. Luiz. Sim? Ei, Luiz, é o Júlio aqui comentando. Pô, legal, é 10, 15 vezes mais caro, mais barato os produtos, né? Mas o quanto mais rápido é essa carga? Então, Legal. pô, sei lá, no corrente contínua eu levo, pô, sei lá, 20 minutos para uma carga total e corrente alternada eu levo 2 horas e meia. Isso. Como que é essa relação? Não, e Ou é legal. em função do produto, é em função do carro? Isso, legal. Muito bom você ter trazido esse ponto, porque é justamente essa análise que a gente faz em qualquer projeto.
né? A gente vai fazer essa análise do que faz mais sentido para o projeto, né? Considerando o custo e esse tempo de carga. Esse carregador aqui, vamos olhar aqui, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Como que a gente faz esse cálculo do tempo de carga? Basicamente, eu não preciso nem lembrar desses dados que a gente tem aqui, só a gente lembrar do veículo a combustão. Quanto tempo leva para encher o tanque de um veículo? Né? Vai depender o quê? Da capacidade do tanque em litros, ou seja, se eu tenho um veículo de 50 litros de tanque, vai ser carregado mais rápido que um de 100. Né? Quando eu falo de veículo elétrico, o tanque desse veículo elétrico é a bateria. Né? Ao invés de litros, estou falando em quilowatt-hora agora. Já em um veículo a combustão, a gente fala na vazão da bomba. Né? Se eu tenho uma bomba com uma vazão maior do que a outra, ele vai ser mais rápido. Aqui, a vazão do carregamento desse veículo é a potência do carregador. Perfeito. Então, tendo dito isso, né, aqui por que eu escrevi aqui potência do elemento mais fraco? Né? Isso eu vou mostrar daqui a pouco na comunicação. Mas, por exemplo, se eu tenho aí um carregador de 100 kW de corrente contínua aqui instalado, vai ter algum problema se chegar um veículo que suporta apenas 50 kW? Né? Não, né? O carregamento vai respeitar a capacidade do veículo. E se eu tenho aqui um carregador de corrente alternada de 22 kW e chegou uma pessoa com seu próprio cabo que tem uma capacidade de 3,7 kW? Também não vai ter sobrecarga, vai respeitar a capacidade do cabo, isso está previsto na comunicação, por isso então que está aqui potência do elemento mais fraco. Mas então, voltando nessa análise, Júlio, vamos pegar aqui um exemplo do BMW 3, que hoje já é comum a gente ver aqui nas ruas, já é comum de se ver em São Paulo. Ele tem uma bateria de 33 kWh. Né? Então, agora, ao invés de falar em litros, né, a gente começa a falar em quilowatt-hora. 33 kWh. A capacidade máxima dele de carregamento em corrente alternada é de 11 kW. Ou seja, é claro que o carregamento da bateria ele não é 100% linear, mas a gente pode fazer essa aproximação. 33 dividido por 11, eu levaria aí em torno de 3 horas para ir de 0 até os estágios finais de carregamento desse veículo. Já o carregamento em corrente contínua, ele tem sim uma limitação também, mas bem maior. Eu posso carregar em 50 kW, ou seja, eu carregaria em 40 minutos. Tá? Qualquer que seja o projeto, principalmente falando de logística, a gente faz essa análise. Ou seja, eu tenho ali Então, peraí. Sim, Então, só para sedimentar a pergunta do Júlio. Você saiu de corrente alternada de 3 horas para 40 para minutos. 40 minutos. É isso? Exato, exato, exato. E aí, o que é a análise que a gente faz? Ok, nesse caso, eu teria um carregador de 11 kW, eu conseguiria, de repente, ter na minha infra vários carregadores desse, enfim. É feita essa análise, né, ao ponto que, não, com o carregador de corrente contínua eu teria uma carga mais rápida. Então, é por isso que o projeto nasce ali. Quanto tempo essa empresa, essa pessoa tem disponível para fazer essa carga, para a gente analisar o que vai fazer mais sentido. Tá? Então, por isso que, Esse por é exemplo, do ponto de vista que nós estamos falando de hospitais, quer dizer, você não tem essa. Ninguém vai no hospital rapidinho e já vai embora, né? Não tem essa. Não é essa. Vou fazer. A gente gostaria de ir, faz um procedimento, 40 minutos, está embora. Normalmente a gente tem um tempo maior para isso, né? exato. E um outro ponto é, no hospital é uma carga de oportunidade. Né? Você não vai ao hospital para abastecer o seu veículo. Não, você abastece o seu veículo porque você foi ao hospital. Né? Um outro Uhum. ponto interessante a gente ter aqui também é que essa potência aqui mais elevada, né, a gente já ouviu de alguns fabricantes de que o uso contínuo, de maneira frequente dessa potência, pode também diminuir o tempo de vida útil da bateria. Então, hoje, né, como o Regis estava comentando, ainda é o item mais caro de um veículo. Então, para a gente, depende como proprietário de um veículo elétrico, talvez seja interessante, né, ter um carregador em casa, por exemplo, AC, para não, digamos, acelerar a depreciação da bateria também. Tá? Tem outro ponto também, né, que tem que ser levado em consideração, tá? Se a gente também tem que pensar no custo-benefício da coisa para o hospital. Porque, assim, hoje a gente até discutiu internamente lá sobre cobrar pela carga, como cobrar, porque Legal. isso é uma coisa um pouco complexa no hospital, né? Como tu vai cobrar e tal. Se tu tiver um carregador
de carregamento rápido, tu vai disponibilizar uma carga alta num tempo curto e provavelmente sem cobrar. Quer dizer, o teu consumo de energia vai aumentar muito, tu vai ter um custo alto para isso e também tu vai disponibilizar para menos pessoas. Então, assim, por exemplo, nós lá no faculdade, nós estávamos botando os 9 carregadores. Agora nós já fizemos um acordo com a Volvo, e por parte da Volvo eles vão ceder 2 carregadores, que na verdade tem 2 tomadas, quer dizer, eles conseguem abastecer até 2 carros ao mesmo tempo, são carregadores de 22 kW, se 2 carros forem abastecidos, eles vão ter a capacidade dividida entre eles, que eu tive que sair um pouco, eu não sei se tu falou sobre essas características do carregador. Então, assim, Falou. a gente está pensando no adquirir o restante dos carregadores, a gente ter o sistema de gerenciamento para poder até limitar o que eu quero gastar de quilowatts-hora dia, porque isso é possível pelo gerenciamento de alguns carregadores. Porque daí eu boto no meu OPEX, olha, eu quero gastar tantos quilowatts-hora mês com carregamento de carro elétrico. E tu limita isso na configuração do sistema de carregamento. Então, a gente pensa assim, eu vou querer ter o suprassumo. Não, tu tem que ter o ideal para a tua condição, né? Como o Luiz disse, o carregamento, tanto em hospital, como shopping, como lojas ou coisa assim, é um carregamento de oportunidade. Quer dizer, tu tá ali e tu vai abastecer teu carro para garantir que uma autonomia maior. Mas tu não vai ir para o hospital abastecer teu carro porque teu carro está sem bateria e tu não quis abastecer em casa. Até porque existem regras para te entrar no estacionamento do hospital, né? Então, isso tem que ser levado em conta também, né? Exato, Sem dúvida. muito bem dito, Regis. Sem dúvida. Então, percebam que a nossa discussão, né, tá onde? Está na elétrica, né? Ou seja, qual a potência, qual a demanda, como vai ficar a instalação elétrica, ou seja, a gente pode sim, né, começar a entrar aqui no detalhe do carregador, ó, existem tipos de plugs e tudo mais, mas a gente entende o conceito, entende a tecnologia e volta para a discussão da elétrica, né? Aqui ó, a gente tem sim, né, os tipos de plugs definidos para corrente alternada e para corrente contínua. Tem sido padronizado no Brasil o tipo europeu, que é T2 para corrente alternada e CCS2 para corrente contínua. Mas e se alguém importou lá dos Estados Unidos no plug T1? É padronizada a comunicação entre o veículo e o carregador, então a gente consegue ter os cabos adaptadores. Esses pinos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que é isso. Basicamente, quando a gente olha para o carregador de corrente alternada, ó, 3 pinos de fase, neutro e terra. Para o pino americano, para o plug americano. Fase ou fase neutro, terra. 2 pinos de comunicação, 2 pinos de comunicação. Ou seja, quando a gente até apresenta, principalmente para instaladores em geral, né, o pessoal me pergunta, mas por que eu tenho aqui um carregador de corrente alternada? Né? Por que eu não, já que eu estou entregando corrente alternada para o veículo, por que eu não levo isso daqui direto para a tomada? E a resposta está aqui, ó, né, nesses pinos de comunicação. Ou seja, isso aqui existe para garantir, né, a segurança, ou seja, o carregador não precisa ser usado por alguém técnico. Não, ele foi feito para ser plug and play. Então, esse pino de comunicação aqui, ó, enfim, a gente não precisa entrar nesse detalhe aqui da eletrônica também, mas mais por curiosidade. É uma comunicação bem básica, mas existe para quê? Para garantir aquilo que eu comentei. A potência de carregamento vai ser sempre a potência do elemento mais fraco. Eu nunca vou ter uma sobrecarga. Ou seja, o usuário não precisa entender de potência, de energia, de eletricidade, nada. Para ele é plug and play, como se fosse conectar um USB do celular.
né? Mas o que acontece Até aqui? porque, né, Luiz, Sim, a gente que está fornecendo isso, a gente não quer correr o risco da pessoa que for utilizar o carregador tomar um choque, né? exato. Deixar ele disponível lá. Se o usuário tem orelhudo para tudo, né? Aí o orelhudo faz um negócio inadequado lá, a culpa é nossa. Então, existem formas de impedir esse tipo de, vamos dizer assim, uso inadequado, né, por topeirice, utilizando essa parte da comunicação. O que essa Exato. comunicação faz? Ela entende qual é o tamanho do cabo, qual é o modelo, qual é o tipo de Exato. bateria, o que exatamente a comunicação faz? Legal, legal. É uma comunicação básica, mas é padrão. Então, independente do veículo, independente do carregador, do tipo de plug, vai ser sempre essa mesma comunicação. E quando eu comentei daquele nosso colega de Campo Grande que eletrificou seu veículo, ele seguiu esse padrão. Ou seja, ele seguiu em um daqueles pinos de comunicação, ele fez exatamente esse circuito aqui, o que é relativamente simples, né? O que a gente tem aqui? São apenas 6 possíveis mensagens trocadas entre eles, mas que garante toda uma segurança. Ó. Então, a primeira delas, standby. Ou seja, tanto o veículo quanto o carregador sabem se tem veículo sendo carregado ou não. Por que só isso já é importante? Só com essa informação a gente já consegue não deixar energia disponível aqui no pino. Ou seja, chegar alguém desavisado, ou enfim, encostar o dedo Uma aqui, por exemplo, criança, não leva choque, né? Não tem energia disponível. curioso, Exato, né? exato. Ah, no veículo também. Ah, então o projetista do veículo consegue permitir que ele ligue e locomova o veículo desde que não tenha um cabo conectado. É possível perceber isso também. Então, coisas simples que já traz aqui segurança para esse tipo de carregamento, né? Ah, Não corre ok. risco de acontecer aquilo que os caras ligam o carro no posto de gasolina e ainda está com a mangueira e vai embora. No carro elétrico não vai acontecer. Exato, exato. Isso já é possível de ser notado aqui, né? Então perceba que é um circuito básico. Ô, Sim. Luiz, me desculpe se a pergunta for extremamente primária, tá? Eu realmente estou Não, aprendendo imagina. aqui, Marcão, pessoal. Cara, sabe, eu vou no shopping com a minha esposa, consegui conquistar um carro elétrico, tô no shopping com a minha esposa, ela foi fazer compra. E eu não tô afim de acompanhar, quero ficar no carro ouvindo o rádio, quero, enfim, fazer alguma coisa dentro do carro. Aham, As funções do carro, elas permanecem habilitadas enquanto eu estou carregando, ou sim. esse pino de comunicação deixa o carro totalmente inibido Não, não, permanece. no momento de Permanece. carga? Isso, permanece ar-condicionado, som, enfim, tudo ligado. É isso. Não tem problema nenhum. Porque minha mulher, eu só tô falando isso porque ela saiu daqui, tá, pessoal? Senão eu não estaria falando assim, não. Mas, Eu daria outro Eu ia exemplo. o controlador do carro elétrico, ele tem uma inteligência própria, tá? Então, é assim, ele gerencia tudo que acontece dentro do carro de Exato. acordo com a capacidade da bateria e com o que está acontecendo. Quer dizer, se tu estiver carregando, tu não consegue ativar o veículo para ele andar, né? Ligar o motor, movimentar o motor, mas consegue usar todas as funções, desde que as funções não excedam a capacidade de carregamento. Quer dizer, se tu botar funções do carro que consumam mais energia que está entrando no veículo, ele vai limitar as funções do carro. Isso eu estava lendo e eu achei bem interessante, né? Por exemplo, tu liga no carro, tu ligou o ar-condicionado, tu ligou o rádio, tu ligou não sei o quê, tu botou mais um acessório e de repente tu foi lá, ligou num carregador de 11 kW e está consumindo mais que 11. Isso é quase impossível de acontecer. Ele vai limitar alguma das funções para garantir que tenha, mesmo que pelo menos um equilíbrio naquele momento para que a bateria não descarregue. Mesma coisa, se a tua bateria chegar a nível crítico, ele limita as funções do veículo para que a mobilidade seja preservada. É muito legal, É, cara. no Eu tô No louco. Brasil, nós não Pô, temos isso bacana. porque não tem o frio, né? Tirando lá a terra fria do Regis, a gente não tem esse frio. Mas os carros na Europa ou nos Estados Unidos, até o banco tem É, aquecimento, né? Quer dizer, tem resistência de aquecimento em vários lugares
Quer dizer, não é, a pergunta não é, essa preocupação não é tão absurda assim, né? Sim. Exato. E exatamente. Então, e aqui, enfim, nesse pino então de comunicação é bem básico, né? Lá ele percebe se, como que ele percebe, por exemplo, se está conectado. Basicamente, a gente tem um circuitinho eletrônico no carregador e outro no veículo. O que o Regis comentou é realmente exatamente isso que acontece. A inteligência está no veículo. Então, como que acontece o carregamento? Stand-by quando eu tenho um circuito aberto. Ah, conectei o cabo, legal. Então, naquele pino de comunicação, ó, eu vou ter uma circulação de corrente, 12 volts, queda de tensão nesse resistor. Ou seja, ambos percebem que o veículo foi detectado. Depois disso, o carregador fecha uma chavinha S1 e manda um sinal elétrico, né? Um sinalzinho básico aqui, um PWM. Esse sinal, né, de 1 kHz carrega a informação da potência que ele tem disponível, né? Ou seja, ele é configurado para conseguir mandar esse sinal para o veículo padronizado também. Ou seja, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas se eu tenho uma automação aqui por trás que muda a potência dele, a potência disponível no carregador durante o dia, ele muda essa informação que ele manda para o veículo, né? O veículo é quem tem a inteligência de processar essa informação, ele sabe a capacidade do carregador, em paralelo, ele processa a capacidade do cabo que está conectado aqui, eu já mostro como, e ele é quem vai decidir qual vai ser a potência de carregamento, ou seja, ele que vai demandar essa energia. Então, ele tem lá os módulos de carregadores internos, né, e ele vai decidir se ele aciona 20%, 40%, 60% ou 100% daqueles módulos de carregadores, respeitando a capacidade da instalação, né? Quando ele processa todas essas informações... Chance zero de você conectar isso na tomada direto sem toda essa inteligência, né? Exato. Por exemplo, nos Estados Unidos isso é proibido, né? Esse tipo de carregamento proibido. Precisa ter esse control pilot, né? Ô Luiz, me Sim. tira uma dúvida, assim, eu não tenho carro elétrico não, mas tenho um drone, robô, uma série de coisas que usa bateria de lítio. E normalmente aqui, a gente carrega célula por célula de forma individual, porque o próprio pack de bateria ele precisa de um balanceamento com todas as células de lítio, senão você acaba matando ela. Quem faz esse gerenciamento para dar o equilíbrio no carregamento, a tecnologia está no carro, não é isso? Isso, exatamente. A gente tem aqui justamente um sistema de gerenciamento de bateria, né, que é justamente previsto para ter esse controle. Ou seja, toda a inteligência do carregamento fica no veículo, né? O carregador tem, sim, a gente agrega inteligência, mas está no veículo, sim. Deixa eu falar. Essa inteligência, ela na verdade não está no veículo. Desculpe te corrigir, tá? Essa inteligência está no controlador da bateria. Sim. Toda a É no bateria do BMS, veículo, né? Exato. É o Battery Management System. Isso. E então, ela é uma inteligência da bateria. No no-break também, toda a bateria de no-break, ela hoje não é mais uma bateria. Ela tem o BMS dela e a bateria integrada. Então, toda a bateria hoje de lítio para sistemas ou automotivos ou no-breaks, ela tem essa inteligência on-board nela, porque isso é uma exigência de normas europeias e americanas. É isso aí mesmo. Exato. Então, esse BMS, né, que está aqui no veículo, faz todo esse controle, e o veículo, né, enfim, processa toda essa informação. Quando ele percebe que está tudo pronto, percebeu todas esses limites aqui do sistema, ele fecha a chavinha S2, indicando que ele está pronto para receber a energia. É só então que esse carregador vai liberar energia lá no circuito de potência, né? Então, isso acontece aqui em 1 segundo, 2 segundos, né, esse processo, mas eu não tenho energia disponível aqui antes de ter esse processo, né? Então, ele só fecha aqui o contator, né, quando ele recebe esse comando, ele percebe essa mudança aqui da chavinha S2. Então, bem simples, né? Aqui, só por curiosidade, lá atrás foi previsto, caso a gente tivesse nos veículos baterias que emitam gás, seria um outro modelo de resistor aqui. Enfim, eles ambos perceberiam que é necessária uma ventilação. Então, se fosse instalado esse carregador em um ambiente fechado, isso seria é possível, na verdade, de ser configurado, ser informado,
nesses locais a carga não iniciaria. Mas isso não é algo que acontece, né? A maioria dos veículos vem com essa bateria que não emite gás, tá? Caso tenha falta... Nós não precisamos, nós da infraestrutura não precisamos nos preocupar com isso, né? Não. Porque, querendo ou não, praticamente todos os hospitais, estacionamento é local fechado. Essa Exato. preocupação a gente não precisa ter, certo? Não. Até porque isso é algo que, enfim, roda sozinho, né? Isso daqui acontece em 1 segundo, uma comunicação entre eles, mas isso nem ocorre. Isso aqui é mais uma curiosidade. Então, caso tenha falta de energia ou algum erro, está previsto aqui na comunicação, e é isso. Né? Ou seja, é uma comunicação bem básica, né? Circuitos bem básicos, mas que fazem toda a diferença. Né? Garante que essa energia seja entregue de forma coordenada. Aqui, por curiosidade, né, aquele sinal elétrico que eu comentei que o carregador envia para o veículo é esse PWM. A porcentagem de tempo que ele fica alto indica a capacidade que ele tem disponível naquele momento. Tá? O outro pino de comunicação é onde é percebida a capacidade do cabo. Cada cabo ele é fabricado, né, com uma resistência nominal. Então, conectou no veículo, ambos já percebem com a capacidade do cabo. É possível a gente até medir essa resistência usando aí, enfim, algumas maletas que simulam um veículo elétrico também. Tá? Quando esse cabo é removível do carregador, é por ali onde é feito o controle de travamento dele junto ao carregador também. Bom, então a gente falou até agora de tudo que envolve essa conexão com o veículo. Isso acontece, enfim, a gente não interfere nisso, né? Isso é padronizado. Aonde a gente vai ter algum tipo de ação? Na proteção elétrica. Né? Mas, mais uma vez, o que a gente tem aqui? Tem um carregador que é feito por uma eletrônica que vai se comunicar com o veículo e um circuito de potência. Né? Eu tenho ali um contator que vai entregar ou não energia para o veículo de acordo com uma comunicação. Então, o que a gente precisa prever aqui nessa proteção elétrica? Existem normas para isso, mas até fazendo uma análise de forma técnica, como a gente faria para qualquer circuito. Né? A gente tem aqui uma carga considerável. Nesse exemplo aqui, eu estou até usando aquele mesmo exemplo que o Reis comentou, de um circuito trifásico, 380 volts, né, 32 amperes de corrente nominal, né, uma potência de 22 kW. Então, eu preciso de uma proteção contra sobrecarga, curto-circuito, eu preciso de um disjuntor. Né? Qual é a recomendação que nós temos aqui? Cada fabricante vai recomendar a curva de disparo desse disjuntor, né? Vai ser sempre, na maioria das vezes, curva C. Como ele é de 32 amperes, 40 amperes. Ou seja, é essa a recomendação. A próxima especificação aqui do nível de curto vai ser com base na própria instalação. Então aqui não muda muito assim, para escolher esse mini disjuntor não muda muito com aquilo que a gente já está habituado em instalação elétrica. A proteção contra raios, contra descargas atmosféricas, segue a mesma linha, né? Não muda muito, porque é um carregador de carro elétrico. Não, seguindo, né, o que a gente tem de norma no Brasil. Se eu já tenho um, por exemplo, de classe 1 nesse meu painel, estou a menos de 30 metros, talvez eu nem preciso colocar mais um para esse carregador. Né? O que a gente vai ter aqui uma mudança, principalmente do que a gente está habituado em instalações residenciais, acho que em hospital isso já é mais comum, é a escolha do DR, né, da proteção contra choque. O DR está aqui com essa função, né, para proteger as pessoas contra choque. E aqui, né, mais do que nunca, a gente tem essa exposição, né? A pessoa vai fazer a carga todos os dias. Então, todas as normas, né, sempre que existe a possibilidade de existir um contato direto com a eletricidade, né, a pessoa pode ter esse contato direto. Nesse caso aqui, a gente poderia ter, enfim, um cabo solto por algum motivo, alguma coisa, e essa pessoa ter esse contato direto com a eletricidade, a sensibilidade desse DR deve ser de 30 miliamperes. Porque foi feito um estudo há um tempo atrás de que a partir dessa intensidade de fuga de corrente já é prejudicial para as pessoas. Então, 30 miliamperes, definido a primeira característica desse DR. Né? A corrente máxima aqui vai seguir com base no disjuntor, então não tem muito segredo, 40 amperes também. A próxima definição é o tipo de DR. Né? Isso varia conforme a aplicação. O mais comum, e aí quando a gente olha aqui na literatura, o mais usado, né, que a gente encontra em toda loja de material elétrico, é o DR do tipo AC. Esse DR é muito usado em aplicação residencial, porque o princípio de funcionamento dele é baseado aqui na variação desse fluxo magnético, então foi feito para cargas resistivas. Né? Mas se a gente olhar bem para essa aplicação, eu tenho esse risco de fuga de corrente do lado do carregador, em corrente alternada,
Mas do lado do veículo, eu tenho uma conversão, eu tenho a corrente contínua, eu posso ter uma fuga de corrente lá também, né? Quando esse DR do tipo AC é exposto à fuga de corrente contínua, isso interfere no funcionamento dele e ele fica cego, ou seja, ele não atua bem. Então, pensando em proteção de pessoas para esse tipo de aplicação, assim como uma sala cirúrgica, por exemplo, eu nunca vou poder usar o DR do tipo AC, tá? Então, qual DR eu vou especificar aqui então? A gente sobra o tipo A e o tipo B. Esse tipo F a gente nem é tão comum ver ele aqui no Brasil. Eu posso usar o tipo A ou o tipo B. Tecnicamente falando, o mais indicado vai ser sempre o tipo B. O tipo B é o DR, que é muito usado em hospital também. Ele é um indicado para quando eu quero ter 100% de proteção, né? 30 miliamperes de sensibilidade em corrente alternada, em corrente contínua. Ele vai ser super imune, não vai ter nenhum tipo de interferência. Já o do tipo A, eu também posso usar, está previsto na norma. A única ressalva é que eu preciso ter, de alguma forma, um controle para limitar, ou seja, sempre que eu tenho uma fuga de corrente contínua do lado do veículo, nesse caso, né, a partir de 6 miliamperes, ele precisa interromper o funcionamento. Ou seja, ele não pode deixar esse carregador funcionar caso haja uma fuga de corrente contínua acima de 6 miliamperes, porque assim como o AC, a partir dessa intensidade, ele também perde aí características do seu funcionamento, ele vai ficar cego. Então, o que a gente tem aqui? Esse é um tema muito importante a gente abordar, porque ele é, digamos, da instalação elétrica, é o que mais chama atenção, não é nada muito complexo, mas é o que mais chama atenção, né? Então, hoje, até na norma brasileira, na norma europeia, isso está dito lá, né? Então, eu posso escolher esse DR sendo do tipo B, com a sensibilidade de 30 miliamperes, que é o que vai me garantir maior segurança, imune a qualquer tipo de interferência, ou eu posso usar esse DR do tipo A, com essa sensibilidade de 6 miliamperes para a corrente contínua, que vai me garantir 100% de segurança também. Porém, a gente não pode dizer que ele vai ser totalmente imune a interferências, porque esse veículo, sendo carregado... No resumo, para simplificar, define a curva correta e que não tem dor de cabeça, certo? Exato. O correto é o tipo... Assim, Define a curva se a B, gente que aí olhar... não tem... Sim, se a gente for olhar para o mercado de uma forma geral, a gente vai ter fabricantes recomendando o DR do tipo B, porque ele não tem no seu carregador algo previsto para impedir o funcionamento dele sempre que há uma fuga de 6 miliamperes, né? E a gente vai ter fabricantes recomendando o DR do tipo A, mas porque tem dentro do seu carregador um sensor RDTD, esse é o nome dele em inglês, que sempre que tem uma fuga acima de 6 miliamperes, ele interrompe o funcionamento do carregador. Ou seja, apesar de trazer segurança, ele impacta na experiência do usuário, né? Então a gente tem essas duas. Então, o adequado é conversar com o fabricante e Isso, perguntar qual é o DR que você recomenda. Esse é exatamente. o mais adequado. Legal. AC nunca vai ser recomendado. Ou vai ser o A ou vai ser o B. Mas é interessante saber que quando é recomendado o A, a sensibilidade em corrente contínua é de 6 miliamperes, o que é bem baixo, né? Vai interferir na experiência desse usuário. Uhum. Bacana. Legal. E para finalizar, então, esses conceitos básicos e para a gente já pensar nas aplicações. Luiz, Sim, só para te dizer, tá? Muitos carregadores que estão vindo importados, principalmente os europeus, eles já estão vindo com a proteção de corrente e fuga incorporada no sistema do carregador. exato. E ele já não tem a necessidade do DR, né? Isso, inclusive, é uma questão que eu coloquei assim que eu achei um pouco negativa no carregador de vocês, que é o fato de eu ainda depender da instalação do DR, sendo que fazer isso de forma eletrônica. Ia fazer parte Não, do pacote. a, Uhum. a questão é a seguinte, Marcos, se tu faz a proteção de corrente e fuga monitorada eletronicamente pelo sistema, tu pode melhorar a experiência do usuário, entendeu? Uhum. Porque tu Entendi. condiciona ela. E quando tu faz a proteção por um DR, o DR ele não é condicionante, não tem nenhum condicionante, ele é tantos miliamperes e E acabou, deu. né?
Uhum. Então, Sim. eu Rez, eu acho que a gente pode depois, enfim, checar isso no detalhe. Enfim, que a gente tem hoje nas normas europeias no Brasil, que pelo menos no Brasil, que essa proteção, a gente precisa sim ter uma proteção fora do carregador. O que geralmente vem dentro do carregador, em alguns fabricantes, é justamente esse sensor eletrônico, para sempre que tem uma fuga acima de 6 miliamperes de intensidade, ele interrompe o funcionamento do carregador. Por que é colocado isso dentro do carregador? Para que seja permitido o uso do DR do tipo A, né, que é o que prevê a IEC. Então, eu uso sim um DR do tipo A, que é mais barato, mas o que é importante checar no datasheet desses carregadores é essa informação dos 6 miliamperes. Ou seja, eu vou ter uma proteção, mas muito sensível. Né? Isso pode sim, isso a gente já teve até esse feedback enfim, de outros clientes no mercado, de que, por exemplo, enfim, nosso carregador carrega e algum outro ali de repente não está carregando, por exemplo, um Tesla, que o carregamento é em 22 kW, que é mais potente. A gente sabe que não é um problema do hardware do carregador, é apenas esse sensor que está atuando, está fazendo o papel dele, principalmente, por exemplo, em um dia chuvoso, o veículo está molhado, ou o veículo não é novo, já tem 6 meses de uso, ele já não tem uma isolação 100%. Né? Eu acho que isso a gente pode depois avaliar juntos no detalhe, tentar entender isso um pouco melhor, sim. beleza, eu já conversei bastante sobre isso, Henrique, Luiz, mas a gente pode conversar sim, tá? Porque... O que tem que ficar claro é o seguinte: quem for o fabricante, ouça o fabricante, né? Converse com o fabricante para ter o que é mais adequado na hora de fazer o projeto. Não pode sair da cabeça e ir usando qualquer coisa, né? Exato, até Conversar porque, sempre. por exemplo, isso a gente tem até um guia de projetos que fala sobre isso, por exemplo, qual impacto eu tenho, enfim, de ter esse DR, por exemplo, do tipo B, ajusante aqui de um DR do tipo AC. Eu vou trazer um impacto? Vou. Então, o mais interessante, por exemplo, é eu ter isso mais alto possível na minha instalação. Enfim, tem essas análises que a gente faz na instalação elétrica de uma maneira geral que acaba impactando também. Tá? Mas a gente pode entrar nesse detalhe. De uma forma geral, o que a gente precisa entender é: eu preciso proteger essas pessoas contra uma fuga em corrente alternada ou em corrente contínua e atender o que a gente tem de norma, né? Seja no Brasil, a gente segue principalmente GC. E essa é Isso a aí. grande preocupação, Luiz, é o sistema, é a associação de DRs em instalações, né? Que muita gente acha que, se eu botar um DR lá tipo AC, botar um DR tipo A aqui embaixo, Exato. eu tenho a mesma proteção, mas o efeito dessa associação, ele não é Exato. bem linear, Meu, assim. meu medo Meu medo não é Exatamente. nem esse. Meu medo é que cada pedacinho do hospital está sendo feito por uma equipe, um projetista, por coisa, e ninguém está nem sabendo o que é que tem a montante e a jusante, né? Essa é a Não, maior preocupação. o maior problema é esse, Marcos. É porque, assim, raras vezes a gente faz como a gente passa pela situação que eu estou passando agora de projetar e construir um prédio de Coordenado do alto a baixo. começo ao fim, né? Se tu Exato. pegar o maior Não parte é dos a nossos realidade da colegas maioria aí, dos colegas o que Felipe mesmo comentou alguns dias aí, ele pega um prédio lá que já é uma colcha de retalhos e tem que botando mais retalhos nele. Então, daí essas essa é a questões realidade. elas passam a ser muito importantes, porque o cara chega lá, o cara pensa o manual de instalação do carregador de vocês, ela se limita ao painel alimentador do sistema, né? Então, assim, mas tem que se cuidar além dele, porque as Sim. proteções que tem a montante, inclusive as proteções, porque a gente fala no DR aqui, mas dependendo a instalação, por exemplo, na minha instalação, os meus QGBTs, eles são protegidos com relé de proteção. É um relé ruim, né? Porque é um tal de P3 aí,
umas porcaria aí, mas fraquinho, né? Mas a gente usa, né? Então, a gente tem que fazer essa seletividade bem feita para isso, para que funcione como devido. Senão, o meu cliente lá está sentindo uma dificuldade e eu estou causando ela sem nem saber que eu estou causando. Exatamente. Luizão, Regis, nós precisamos seguir para o encerramento, que senão a gente fica com o vídeo muito longo, tá? Não, fechado. Luizão, você tem algum item a mais aí que você gostaria de chamar a atenção? O único vídeo que é o digamos, para fechar com chave de ouro, tá? Eu só queria trazer uma informação assim, que eu vi que muita gente pergunta essa questão de cobrança e tudo mais, só para finalizar aqui esse conceito da tecnologia. Então a gente falou sobre essa instalação elétrica, né? O Regis comentou muito bem esse desafio que a gente tem em manter essa coordenação, manter essa seletividade. Continua o mesmo desafio, né? Eu vou fazer esse mesmo dia a dia de projeto elétrico. Conexão com o veículo vai ser plug and play, é legal a gente entender, mas não tem muito o que fazer. Porém, foi desenvolvido também, né, pensando lá atrás na tecnologia, quando criaram os carregadores de veículos elétricos, foi pensado o quê? Bom, o posto de combustível do futuro, o que vai ser? Vão ser carregadores espalhados pela cidade. Então, como é que eu vou ter uma gestão comercial de tudo isso? Foi criado um protocolo específico para isso, né, para a gente ter esse controle em cloud. Então, hoje, na Europa isso é muito comum, nos Estados Unidos, mas hoje, no Brasil, por exemplo, já tem 4 empresas que têm lá sua plataforma de gestão comercial que usam esse protocolo aqui. Tecnicamente falando, a gente só precisa especificar o quê? O carregador precisa ser inteligente e usa esse protocolo aberto, que é o OCPP. Porque aí, futuramente, né, se daqui a pouco, enfim, no hospital, algum outro local, queira usar uma plataforma, né, hoje a gente tem empresas que não eram desse segmento bancário nesse mercado, mas pode ser que daqui a pouco todas entrem, né? Enfim, o hospital quer escolher alguma plataforma para já fazer a cobrança de forma automática do uso do carregador. Ele precisa comunicar em OCPP. Só isso. Tá? Luiz, deixa eu só assim, desculpe, eu sei que tem que terminar, Marcos, mas é uma dúvida que eu tenho mesmo, tá? Uhum. Eu conversando com o pessoal da NLX, tá? Eu estava questionando eles sobre justamente ele ter o protocolo SCPP, né? Porque tu tinha me falado anteriormente que o protocolo SCPP eu conseguiria comunicar e gerenciar através do sistema de vocês qualquer carregador. O que acontece? Ele me falou assim, não, esse negócio do protocolo SCPP fria, esse protocolo SCPP existe, mas cada carregador responde só assim, vamos dizer assim, ele diz que é um protocolo customizado, apesar de ser um protocolo aberto, ele é customizado para cada fabricante. Eu achei meio estranho, mas também toda a conversa com o pessoal da NX foi estranho. O cara, eu achei muito ruim. Mas isso é verdade? Eu não entendo que alguém ia fazer um protocolo aberto que alguém ia customizar e fechar ele. Daí ele não é mais um. Isso. Assim, vamos, totalmente honesto, né? Assim, em partes, o OCPP ele ainda não é, digamos, 100% preciso. Então, para a gente dizer assim, ó, mas isso não impede, né, de que haja, por exemplo, isso daqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Opa, aqui. Por exemplo, essa empresa brasileira e essa empresa brasileira. O que essas empresas estão fazendo, ó? Apenas software de gestão, principalmente comercial. O que eles se propõem a fazer no mercado? A ser a maquininha de pagamento dos carregadores, né? Então, eles vendem esse serviço, se conectam em qualquer carregador. É lógico que eles fazem essa checagem, né? Então, por exemplo, posso dizer aqui com toda certeza que mais de 5 carregadores do mercado podem ser conectados nessa plataforma graças ao OCPP. Né? Então eles fizeram esse estudo prévio, essa validação, mas, por exemplo, nossos carregadores passaram na primeira vez, para fazer uma integração 30 minutos.
né, não gasta, digamos, 5 minutos, talvez, para fazer uma integração do nosso carregador em qualquer plataforma. Essa daqui, desse mesmo mercado, tem aqui uma plataforma um pouco diferente, mas é o mesmo nicho. Ó. Ele está vindo para esse mercado para trazer um aplicativo para você fazer cobrança e receber pela recarga. Tudo isso só é possível graças ao CPP, que foi criado para isso. Mundo afora tem várias outras. Luiz, a minha preocupação é a seguinte, vamos dizer, se amanhã o preço de vocês for bom mesmo, e amanhã, quando eu digo é amanhã mesmo, porque a reunião é amanhã, o preço de vocês for bom, eu vou fechar 7 carregadores com vocês, e eu vou ter 2 carregadores fornecidos pela Volvo lá, que são Enel X. E eu quero, depender do preço, talvez agora, talvez no futuro, botar o gerenciador de vocês para mim controlar a disponibilidade de energia que esses carregadores vão dar, vão disponibilizar para os veículos. O que acontece? Quando eu conversei com vocês, assim, o que foi dito, se o carregador tiver o protocolo CPP e tiver no programa dele esse tipo de gerenciamento, ele pode ser o nosso gerenciador, ele é compatível. O Marcos estava junto lá, né, Marcos? Uhum. Mas assim, eu fiquei, quando o pessoal da Enel X falou, eles mesmos disseram, não, meu carregador faz isso. Mas assim, eu fiquei meio assim, será que daí essa história de protocolo é a minha praia. O que, hein, Valdinei? O Valdinei, não sei nem se ele tá nos ouvindo, mas essa história de protocolo é sempre uma história. Gente, protocolo, temos que seguir empresas que seguem os protocolos que pedem certificação. A certificação aparece para isso. Por quê? Porque aí tem um terceiro para olhar. Não tem essa história de protocolo é mais ou menos. Não existe isso. Se é mais ou menos, né, Regi? Não é protocolo assim, aberto. Ou o protocolo, por exemplo, tu tem um Modbus. Se é Modbus, eu vou ler. Sim. Não interessa, eu vou ler. Se é um Profibus, eu vou ler. Né? Mas assim, eu só quero entender, o OCPP é um protocolo mesmo? Ou o OCPP é uma tentativa de ser um protocolo? Porque se ele é um protocolo, pode ter, o dispositivo pode ter aquela função ou não ter aquela função. Mas se ele tiver, aquela função vai ter sempre o mesmo endereçamento, o mesmo nome que aquela função no outro sistema, porque isso é o básico de protocolo, né? Sim, esse é um ponto que a gente precisa também analisar isso no detalhe, né, entender, mas basicamente o que a gente tem de diferenças de produtos no mercado é carregadores que vêm, por exemplo, com esse web server embarcado, ele comunicaria com algum outro sistema de forma direta, e carregadores que, na verdade, necessariamente passam por um cloud, e aí sim, com uma API, eu mando essa informação para algum outro sistema. Esse cloud, eventualmente, ele pode ser, por algum motivo, por alguma política da empresa, ser fechado. Né? E aí a gente pode começar a ter essa dificuldade de integração. Mas esse é um ponto que a gente tem que entender no detalhe. Foi criado o protocolo para ser aberto, né? Aquele O é de open, né? Então é um protocolo aberto que foi criado para esse tipo de aplicação, mas a gente pode entender no detalhe. Eu só queria mostrar esse vídeo aqui para a gente finalizar, porque esse aqui acho que exemplifica o nosso dia a dia, principalmente em operação, em manutenção, que traz um pouco, independente que seja o carregador Schneider, enfim, traz esse ponto da análise para a elétrica, né, para a infraelétrica, o desafio que a gente tem. Deixa eu passar ele aqui rapidinho, mas basicamente, nesse caso aqui, o que a gente teve... Ele está sem som, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, eu quero ir comentando. Aqui, olha, a gente tem uma sede de uma empresa, da Renault, nesse caso. O que é isso? É um grande edifício. Poderia ser um hospital, poderia ser um condomínio residencial, poderia ser, enfim, uma área administrativa de uma indústria. Vai ter a mesma necessidade. A Renault, por ser um fabricante de veículo elétrico, já há alguns anos, né, já estava com essa necessidade. Então, em um primeiro momento,
processo natural de qualquer instalação. Foi feita essa análise, checaram que aqui, nessa instalação elétrica, né, enfim, caberia ali, tinha disponibilidade para ser adicionados 50 carregadores de 22 kW, já foi bastante. Então, foi feita essa análise de projeto convencional, ou seja, eu tenho 50 carregadores. Não tenho nenhum sistema de controle por trás. Opa, preciso prever uma infra que seja robusta o suficiente para suportar caso eu tenha 50 veículos ao mesmo tempo. Ok, perfeito. Então, para executar a obra civil convencional, aqui eu vou instalar o carregador, não passo mais do que 30 minutos no carregador, é trazer realmente o cabo aqui, enfim, fazer as conexões, as devidas conexões, colocar a proteção elétrica devida, e é isso. É um carregador, enfim, a maioria desses carregadores podem ficar em área aberta, em área fechada, e nesse caso era um carregador que o cabo pode ser removível, mas ele poderia estar com o cabo acoplado aqui. Mas aqui não tem segredo, né? É um projeto de instalação elétrica como outro qualquer. Essa pessoa aqui, ó, é esse gerente de operações desse edifício, né? Quando foi que ele começou a ter problema? Que é o que a gente já está vendo em alguns edifícios comerciais no Brasil. Quando recebeu essa missão, né, de expandir o estacionamento, ou seja, aumentou, enfim, o uso de veículo elétrico na Renault. Ele tinha essa missão de criar um novo estacionamento para mais 20 carregadores. Isso não tinha sido previsto lá atrás, né? Então, o desafio estava aí, elétrica, né? Distribuição elétrica, né? Qual foi a primeira ideia que eles tiveram, né? Bom, já que não tinha disponibilidade de energia, seria necessário mudar toda a infra elétrica, mudar a entrada de energia, mudar toda a distribuição elétrica, mudar o contrato de demanda, né, que de repente pode ser extrapolado, você pode pagar uma energia mais cara. Então, para evitar tudo isso, a primeira ideia foi carport, né? Cobrir as vagas aqui com energia solar, ó, que é bem bacana, eu acho que faz realmente todo sentido, mas para essa potência de 22 kW, 20 novos carregadores, seriam necessários vários outros painéis aqui para suportar tudo isso, né? Então, não dá para fazer nem cócega esse pouquinho aí. Exato, então assim, foi legal, é bacana, dá esse sentimento de, ó, estou abastecendo, parte aqui com energia do sol, é muito legal, é bem-vindo, mas não foi suficiente. Qual era o problema que ele estava tendo? Disponibilidade de energia. A infra não suportava, corria o risco de extrapolar a demanda contratada, e a solução convencional é o quê? Retrofit, né? Você mudar toda a sua infra, mudar a entrada de energia, mudar a distribuição, mudar contrato de energia. E isso, em muitas das vezes, apesar de, na maioria das vezes, não ser muito viável, às vezes não é nem possível. A gente já está vivendo casos aqui no Brasil de empreendimentos que pedem para a concessionária o aumento de demanda, mas não tem disponível naquele momento, né? Então, nessa época aqui, né, enfim, a gente auxiliou a Renault a desenvolver uma solução, né, que controlasse o consumo do grupo de carregadores de acordo com a disponibilidade de energia no edifício. Então, a gente pegou essa programação, colocou em um computadorzinho industrial e ligando em rede com os carregadores, usando esse OCPP e o Modbus também, a gente tem isso. Então tem aqui essa página de supervisão, dá para você ver balanceamento de fase, colocar regras de horário aqui também, se quiser, colocar vagas prioritárias para não entrar nesse tipo de rateio. Mas acho que a mensagem legal é, o carregador em si, a gente viu, é simples, é interessante, tem suas características, mas é simples. O desafio está sempre aqui, ó. Está na instalação elétrica, ou seja, como garantir que eu vou ter energia, que eu não vou, enfim, interromper a operação de outras cargas, né? Como que isso impacta a minha instalação elétrica, como eu posso otimizar essa instalação elétrica existente, ou não, se eu vou partir para uma expansão, como fazer isso, pensando talvez em outras futuras expansões, outras necessidades, né? Então, acho que a mensagem, Marcos, que a gente queria passar é essa, não muda, né? Apesar de ser um produto novo, tem suas características, mas o desafio continua o mesmo, ele é elétrico, né? Ele é distribuição elétrica e mais do que nunca isso precisa estar no nosso dia a dia, a gente precisa estar antenado quanto a isso, porque senão a gente vai começar a ter problema, né? A gente precisa, quanto antes a gente faz essa previsão, esse planejamento, melhor, né? Talvez até mais barato fica lá na frente. Muito bom. Luizão, queria te agradecer bastante aí pelos esclarecimentos, pelo apoio. Queria ver com os colegas, vocês têm mais algumas perguntinhas para a gente encerrar hoje? Não sei que milagre, nós vamos encerrar
Só 2 Nós comentários. vamos conseguir fazer isso. Nem pergunta aí, né? É a seguinte, você falou aquela questão do protocolo, o que a gente sofre muito é o bombardeio que as nossas equipes de manutenção sofrem dos fornecedores. Aquele caso lá, não, que não pode usar, porque esse protocolo começa a fazer uma doutrinação no pessoal que é complicado. Se o cara não tem o discernimento, é difícil a gente vencer isso depois. E a outra é o comentário aí que eu acho que foi o Regis que fez aí dos usados aí que as oficinas de manutenções do Brasil vão se especializar. Eu fico pensando como pensa a cabeça do brasileiro. Na hora eu lembrei, imaginei um telejornal de manhã mostrando eles interditando um lugar vendendo bateria adulterada. Nossa, é verdade. É brasileiro sendo brasileiro, né? É certo, né? Pessoal, certo. eu só quero comentar uma coisa com vocês, que eu tive que sair ali, eu tive um problema, e quando eu falei do gerenciamento da bateria de íons de lítio ser na própria bateria. Eu só queria explicar o porquê disso, tá? Não sei se vocês falaram, se o Luiz falou, mas a bateria de íons de lítio, quando ela chega a nível de descarga na faixa de acima de 95%, a geração de calor na bateria é muito alta. E quando ela chega a 3%, essa geração de calor, 97% no caso, a geração de calor pode incendiar a bateria. Pode incendiar, pode pegar Então, fogo. então foi normatizado que a bateria tem que se autodesligar a 3% quando ela tiver 3% de carga. E esse autodesligamento ele é obrigatório fazer parte da bateria. Por isso que esse gerenciamento é da bateria. Isso aí é uma coisa... E até isso, Regis, alguns fabricantes, né, recomendam para o motorista, por exemplo, não carregar acima de 80% da bateria, só carregar quando realmente precisar. Porque depois de 80%, esse sistema, por exemplo, diminui a velocidade justamente para controlar esse efeito que você comentou. Ele tem um efeito na descarga total e na carga total. Exato. Não deixar abaixo de 20% e não carregar acima de 80%. E não deixar 100%. Exato. Meninos, a gente precisa parar a gravação. Então, ó, mais uma vez agradeço vocês. Felipe, quer comentar alguma coisa ali, Marcos? Você queria falar algo, Felipe? Sempre tem. Não. Tô de boa, tô ouvindo aqui já. Foi bem sucinto. Porque assim, lembra muito as baterias dos meus brinquedos aqui, né? Então, essa questão de descarregar menos que 5%, e a questão que lítio explode, isso é fato também. E até a forma de carregamento, né? Que eu já percebi que no início, que eu tinha algumas baterias que não carregavam da melhor forma possível, elas ficavam meio que estufadas, né? E isso era comum nas baterias mais antigas de lítio, né? Até celular antigo tinha isso também, né? As primeiras, né? Então, mas assim, foi um tema que caiu assim no colo para a gente, porque a diretoria, por exemplo, do SAR aqui, inclusive o engenheiro eletricista que trabalha comigo aqui, o Henrique, ele está aí também, que realmente é uma necessidade de instalação já, né? Já é uma realidade, né? Então, assim, como esse boteco caiu num momento muito oportuno, então para a gente foi extremamente esclarecedor, porque as coisas caem meio no colo, entendeu? Então a gente está envolvido com automação, BMS, Chile, HVAC, a gente não pensa muito em carregador, mas agora com a realidade a gente já está botando isso em nosso script, entendeu? E é bem assim mesmo, Felipe, porque comigo, por exemplo, eu estou fazendo um prédio lá, estou preocupado com startup de chiller e não sei o quê, daqui a pouco, não, tem que botar carregador lá, porque é lead, porque não sei o quê. E volta assim, todo mundo estudar, né? Nunca ouvi falar nisso, aonde que tá, o que eu tenho que me preocupar, quais são as normas, o que... Marcos, na primeira conversa que eu tive sobre carregador, a grande preocupação, claro que a primeira conversa foi 2 anos atrás, né? A grande preocupação era o tipo de tomada. Tem que ser esse o tipo. Plug, né? Hoje já ninguém mais tem dúvida que tem que botar a europeia e o cara, se o cara não tem, o cara tem que ter um adaptador. Então a coisa já está
evoluindo muito rápido. Então, cara, a gente está aprendendo assim meio na marra, mas tem bastante coisa legal nisso. Eu acho que é um novo momento para todo mundo aí, tá? Porque assim, a gente já esse mercado elétrico ele tende a ser muito maior do que a gente está vendo agora. Eu tô vendo um futuro próximo que o carregador não vai ser só do carro, vai ser do carro, vai ser de um acumulador para casa. Já tem a Mustang, que é a Mustang, a Maverick, que é a caminhonete elétrica da Ford que ela lançou agora. Ela tem já um conversor que tu liga na tua casa e ela tem a capacidade de alimentar uma casa média americana, parece por 6 horas, né, Felipe? É uma coisa assim. Então, assim, a coisa talvez, porque eles estavam falando sobre questões de furacões e coisas assim, o cara tenha o carro elétrico dela, o carro elétrico que é carregado, eles transformam... Passa a ser um backup, né? Pode ser um backup de energia. Isso está mais próximo do que a gente imagina. Está em processo de certificação. É o V2G, Vehicle to Grid. É o veículo alimentando a rede, justamente. No resumo, é o seguinte: ou a gente se une para a gente trocar ideia, aprender junto, ou nós estamos para trás, nós vamos ficar coisa. E agora sim, eu vou fechar, não importa se vocês vão falar mais nada, eu vou fechar o boteco, a mulher está olhando feio para mim. Tá, uma pergunta. Última coisa, só. fala. Luiz, tu vai participar da reunião lá com o Márcio, que vai me apresentar os carregadores lá? Os carregadores, acho que é segunda-feira. Com certeza, espero estar junto. Não, beleza, gente, que daí já vai estar. O speech já está pronto, né? De tanta reunião que a gente já falou. Valeu, cara, obrigado. Gente, queria agradecer vocês por mais o Boteco em Frente ao Hospital. Obrigado, Luiz, obrigado, Regis, obrigado, meninos, a todos. Foi muito bom conversar com vocês e a gente volta até a próxima. Um abraço. Falou, pessoal. Boa noite aí, até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pastelzinho na feira ali. Boa noite, pessoal.